Então, embora seja amplamente aceito que o monoteísmo foi essencialmente introduzido, muitos colocam pelo faraó Akhenaton, ao Amenhotep IV, né, ali em 1334, né, quando ele tentou ali introduzir aquele monoteísmo, que na verdade é uma monolatria, como eu falei. Então, o consenso dos egiptólogos anteriores era que o monoteísmo e o politeísmo, eles existiam lado a lado, pelo menos desde a quinta dinastia egípcia, ali por volta de 2015. Então, já era algo que já existia, monoteísmo, politeísmo, e muitas vezes um politeísmo disfarçado de monoteísmo. Então, a religião egípcia é um monoteísmo puro que se manifestou externamente por um politeísmo simbólico. Alguns veem dessa forma. Então, a fé egípcia, durante um período ali de milhares de anos, também foi percebida e concebida por muitos milhões de mentes, né? É fato ali que houve muita evolução e mudança na religião egípcia, principalmente no contato, à medida que eles iam tendo contato com outras culturas. E é igualmente verdade que o cristianismo ele se alterou e também se transmutou ao sofrer ali inúmeras influências de todo o mundo conhecido. Então, de fato, pode-se afirmar com grande grau de certeza que o cristianismo é um remake de religiões, mitologias, traduções espirituais anteriores, especialmente ali a tradição, a religião funerária mágica egípcia. Então, ao estudar religião e mitologia egípcia, deve-se, pessoal, notar que suas divindades, elas não são simplesmente deuses solares, mas também simbolizam uma ampla variedade ali de elementos, qualidades, aspectos da vida, né? Esses vários deuses ou epítetos, eles representam não apenas o sol físico, mas também seu disco, luz e calor, né? Bem como o poder cósmico por trás dele. Então, embora Osíris, por exemplo, ele seja assim, em grande parte um deus solar, né? Os antigos também reconheciam que a luz do sol ela se refletia onde? Na lua, que é o símbolo de Ísis, que dá à luz Horus, né? Então, a reencarnação de seu pai como a luz do mundo, né? O Horus, reencarnação do pai dele, no caso Osíris, né? É como se ele estivesse revivendo Osíris através do filho. Outra questão que a gente pode ver de semelhante ao cristianismo, né? O Osíris renascido em seu próprio filho Horus, né? Então a gente pode ver essa correlação importante, né? Então a gente tem aqui o Jesus versus Horus, né? Na imagem. Então, de fato, Horus, ele é o Deus vivo, a reencarnação terrena do Pai, né? Exatamente como foi dito de Cristo e Deus Pai, no caso do cristianismo, né? Então, somando-se a essa compreensão da renovação de Osíris como Horus. Então, outra questão importante, pessoal, Horus contra Sete. A trindade cristã expulsou as velhas tríades de deuses, tipo Osíris e Horus, que foram representadas ali por Jesus Cristo, Ísis pela Virgem Maria, Sete, o deus do mal, né, o diabo, Satanás, né, Sete, irmão de Osíris e Ísis, né, o que foi o que matou Osíris. E as várias companhias de deuses, aqueles deuses, né, vários deuses, estão correlacionados aos arcanjos na religião cristã. E assim por diante, né, a gente pode fazer várias correlações. E estas informações que eu falei são do egiptólogo Dr. Wallace Bird, no livro Contos Egípcios e Romances. Tá? Isso que eu acabei de falar. Ele fala Contos Egípcios e Romances, do Dr. Wallace Bird. Bird é egiptólogo, tá bom? Então ele começa a fazer várias correlações realmente. Eu citei outros livros dele, que é importante também estudar. Ele começa a fazer várias correlações entre a religião egípcia, a mitologia egípcia e o cristianismo, tá bom? E agora a gente chega numa parte maravilhosa, o nosso Seraps. Olha ele aí, ó. Pois desceu na terra agora, os Serafes. Na cabeça dele, pessoal, é tipo um vasozinho, né? Que ele representava muito a questão da colheita, da fertilidade, né? Chamaram de Corbélia dos Mistérios de Seraps, né?
Ele está muito relacionado à questão da vegetação, do cultivo, da colheita, igual a Osíris. Por isso que a gente vê muita representação de Osíris todo verde, porque ele está relacionado à vegetação, ao renascimento, à colheita, né? É tudo isso. A gente vê muito Osíris no Livro dos Mortos, todo verde, né? Justamente a questão dele ter renascido ali no submundo, tá bom? Então, a origem do culto a Serapis, ela está enraizada na conveniência política. Ptolomeu I Sóter, né, o Salvador, o primeiro faraó ali da dinastia ptolomaica, né? A dinastia ptolomaica, a dinastia grego-macedônia. Então, quando o Alexandre chegou ali, dominou ali a região do Egito, tirou os persas de lá, né? E aí ele foi aclamadíssimo, porque os egípcios estavam ali sofrendo nas mãos dos persas. E o pessoal aclamou ele como um salvador e tudo, né? Só que o Alexandre o Grande, ele morre, né? E aí ele tem vários generais. E aí ele pega ali, antes de morrer, ele divide o grande império dele em satrapias. Esse termo vem dos persas. Os persas já adotavam esse termo, e aí o Alexandre achou bacana, vamos continuar com esse termo. Satrapias, várias regiões ali, dentre elas o Egito, que ficou sob domínio desse general que era muito próximo a ele, o Ptolomeu I Sóter. Inicia-se a dinastia ptolomaica, que é o pessoal lá, os parentes da Cleópatra, e aí inicia-se aí, né? Ele foi um dos generais que assumiu ali a satrapia do Egito, após a morte de Alexandre, né? Então, uma das primeiras coisas que ele fez, o Ptolomeu I, ele pensou, poxa, a gente não quer acabar com a cultura, com a religião egípcia, né? Bacana, eles gostavam. Os Ptolomeus, eles gostavam da cultura egípcia, não era o intuito acabar. Eles queriam fazer uma espécie de sincretismo, e nada melhor do que criar um deus, um sincretismo religioso, criar um deus ali para todo mundo. Sempre, né? Para todo mundo, vamos reunir a galera e todo mundo vai cultuar. Vamos criar uma figura, né, bonita, assim, bem chamativa. Porra, e vamos todo mundo adorar a mesma coisa. Só que os egípcios não encararam assim muito bem, né? Porque você pega ali o Império Egípcio, né? Ele já vem o que é uma religião datada ali até de antes do 3º milênio, antes da Era Comum. Então você vê milhares de anos ali, eles cultuando aquelas divindades lá. Então é estranho você chegar e dizer, galera, agora vamos adorar esse aqui, o Serapis, né? Então, eu acho que deu errado, porque ele tem muito cara de macedônio. Sim, eu acho que é demais. por isso que não deu certo, Se ele tivesse mais um pouco mais... daria dado certo. Olhando assim, ele não tem, assim, né, as próprias simbologias que os antigos egípcios gostavam, né, e tudo. Você não vê nada. E outra, o antropomorfismo, né, o Egito a gente vê muito a questão dos deuses com cabeça de animal, a questão do antropomorfismo, os gregos eles não gostavam, né. Então ele quis unir os segmentos egípcios e gregos da população do seu governo, porque seria melhor unir para que ele conseguisse governar. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi isso. Então, Ptolomeu ele criou uma nova divindade através desse sincretismo religioso que combinava ali, segundo ele, né, ele quis usar elementos da cultura egípcia e grega, né. Ele começou ali com Osíris, o deus egípcio do submundo, como eu já vinha falando para vocês, que ele é responsável ali pelo julgamento e tal das almas, né, do defunto, quando chega ali no submundo, e que é o Duat, né, o submundo de Osíris, e acrescentou a adoração do Apis, que é o touro Apis, que já era adorado, touro sagrado no Egito, ele era muito adorado, esse touro egípcio sagrado, né, já existia um serapeu de Saqqara, ele era adorado, era mumificado, tinha toda uma ritualística já em torno desse touro, e eles uniram Osíris, touro Apis, Zeus, na cultura grega, e aí criaram esse personagem. Então, Ptolomeu, ele helenizou a aparência do seu novo deus, Osíris Apis, ou Serapis,
Então, os gregos queriam que seus deuses se parecessem com pessoas e não com animais. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel